Existe um ponto em discussão hoje em dia que diz o seguinte: não importa o tipo de dieta que você faz, se você quer perder gordura, o importante é comer menos do que você gasta no dia. Mas e se tiverem sido encontradas evidências fortes sobre perda de gordura sem déficit calórico? Ficou curioso, meu caro Fela? Então, se quiser saber como que isso aconteceu, como isso foi acompanhado e de mais conteúdo sobre fisiologia, acompanha com a gente aqui e sem mais enrolação, então vamos nessa! E aí, felas, se você ainda não me conhece, eu sou o Lucas Carvalho. Se você já é das antigas aqui do canal, estamos aqui hoje trazendo esse tema, vamos dizer que bem inusitado e bem interessante, eu diria também. Mas antes da gente começar, você já sabe, já puxa logo aquela vinheta classique de classique. Momento jabá absurdo. Meus queridos e minhas queridas felas, esse vídeo aqui é um oferecimento da nossa digníssima, estupenda, supimpa líder de vendas, Power Suplementos. E dessa vez eu vim trazer aqui o irmão do meu pré-treino queridinho de sempre, o Devaster, no sabor ácido alienígena. E o diferencial desse pré-treino que eu não canso de falar aqui pra vocês, meus manos, é que ele não me dá aquela sensação de morte que eu costumo ter quando eu tomo outros pré-treinos, que faz eu conseguir começar e terminar os meus treinos na mesma intensidade, seja musculação ou jiu-jitsu, independente de quão pesado eu puxo o treino, que faz eles renderem muito mais. E agora vamos parar de enrolação e vambora pro vídeo aqui. Meus manos, eu sei que pode parecer um pouco estranho essa chamada, principalmente a gente falar de perda de gordura sem déficit calórico, e eu confesso pra vocês que pra mim também foi uma surpresa quando eu trombei com esse material que eu vou apresentar aqui agora pra vocês. Se trata de um estudo publicado agora em janeiro de 2020, conduzido por Martin Bucher, em que foram analisados 12 indivíduos, homens com uma média de idade ali de 48 anos, partindo do indivíduo mais novo que tinha 30 anos de idade, com um IMC médio de 25,8, que para quem não sabe já é considerado sobrepeso para indivíduos comuns e que inclusive é uma das faixas predominantes entre aquelas pessoas que estão buscando emagrecimento, com a participação também de indivíduos dentro do peso ideal e também de indivíduos até a obesidade grau 1, e que foi analisado o seguinte: esses 12 felas fizeram durante 1 mês e meio, 6 semanas, uma mudança na dieta, migrando para cetogênica, que para quem não conhece é uma dieta baseada praticamente em proteínas, gorduras e fibras, com uma porcentagem muito pequena das calorias vindo de carboidratos, muitas vezes até mesmo sem nenhuma fonte direta de carboidratos. E nesse caso do estudo, a dieta não tinha déficit calórico. Os felas não começaram a comer menos, e todos eles passaram também por uma preparação antes dessas 6 semanas, na tentativa de igualar ao máximo que dava o contexto de adaptações corporais a essa dieta que eles iam começar. E vários exames de imagem foram usados para poder fazer as análises de composição corporal desses felas, como por exemplo ressonância magnética, espectroscopia, bioimpedância, entre outros métodos. E meus manos, vale a gente ressaltar aqui que a ressonância magnética é o padrão ouro para fazer essa avaliação de composição corporal, é o que existe hoje de mais preciso para medições de BF, por exemplo. E o objetivo desse estudo foi avaliar como que a composição corporal desses felas ia variar no período de dieta, se ia ter alguma alteração. E além da gordura subcutânea, essa que faz esse toroço de beco na nossa pança escorrer para cima da calça, eles avaliaram também as variações na gordura visceral e na gordura intrahepática, que é a gordura do fígado. E as conclusões que foram obtidas depois desse período do estudo foi o que mais me chamou a atenção, porque, meus queridos e minhas queridas felas, esses indivíduos tiveram uma diminuição significativa do percentual de gordura apenas mudando o padrão alimentar para dieta cetogênica. E formalmente falando, as alterações encontradas foram diminuição significativa do IMC, do peso corporal e da gordura total e subcutânea. Não foram encontradas alterações significativas quando eles foram avaliar na espectroscopia, o que pode sugerir uma possível manutenção da composição corporal do resto dos tecidos desses felas, o que, a grosso modo, diminui ali a chance dessa variação no peso e na massa de gordura ter sido simplesmente por variação na retenção de líquidos. E apesar dessa mudança na massa de gordura total e o peso
corporal desses felas ter diminuído mais do que 2 quilos nesse período, os felas que conduziram o estudo não encontraram diferenças significativas nem na gordura do fígado e nem na gordura visceral. Porém, meus manos, os exames de imagem que foram feitos mostraram que esses felas mantiveram a massa isenta de gordura, o que mostra que nesse período a alteração da dieta, por mais que tivesse diminuído a gordura subcutânea, não afetou a massa magra. E quanto a esse estudo, meus manos, esse foi o resumo do que deu para enxugar de informação, falando bem a grosso modo. Quem quiser conferir as metodologias, instrumentos usados, modo de calibração desses instrumentos, todos os detalhes de como isso tudo foi feito, o link do estudo vai estar na descrição do vídeo. E é um estudo aberto, então todo mundo pode conferir lá sem nenhum problema. E esse estudo foi publicado também numa revista importante, o nível de evidência A2. E cabe uma observação aqui também, meus manos, se vocês quiserem um vídeo ensinando como que avaliam um estudo, para saber se ele serve como uma referência de aprendizado e aplicabilidade para vocês, é só deixar aí embaixo nos comentários que eu monto um guia de como extrair essas informações da internet do melhor jeito possível. E dentro disso que foi mostrado aqui, meus queridos e minhas queridas felas, a gente chega na parte do vídeo que é disparado a mais importante de todas. Como que a gente interpreta e processa essas informações desse estudo que está trazendo algo tão fora do que a gente é acostumado a ser bombardeado nas mídias sociais quando se trata de dieta e nutrição. E de fato existem alguns mantras dentro da alta performance, do esporte em geral. Algumas coisas que são repetidas como uma regra que vale para todo mundo, que não se muda e se aplica a todos os indivíduos. Mas será que isso realmente é sempre aplicável a todo mundo, em todos os contextos? E cabe a gente notar aqui, meus manos, que alguns ditos bem conhecidos sobre dieta e treinamento são praticamente via de regra sim, mas para indivíduos bem treinados, ou até mesmo só um pouco mais treinados, mais acostumados a fazer atividade física, comer melhor, até mesmo atletas, felas da alta performance. Porém, é sempre interessante a gente ficar de olho em quem que é o público-alvo daquela estratégia que está sendo ensinada ali, propagada ou até mesmo vendida. E como eu costumo fazer comparações com carro, quando eu vou falar de fisiologia, eu vou puxar de novo uma comparação antiga que apareceu em algum dos meus vídeos aqui, que é um dos jeitos mais eficientes de você não perder o giro do motor na hora de fazer uma curva, numa corrida de Fórmula 1, por exemplo. É com uma técnica específica lá que consiste em pisar nos 3 pedais ao mesmo tempo. Porém, o motorista comum do dia a dia, ele não precisa fazer essa técnica enquanto está dirigindo na rua, dentro da cidade, para ir de um lugar para o outro. Do mesmo jeito que ele não perde nada, ele não vai andar mais devagar por isso. E na prática ele não vai ter nenhum prejuízo por não seguir essa melhor técnica. Tudo que a gente faz, da maneira que a gente faz, se resume a aplicabilidade. Se determinada medida é interessante para determinado indivíduo, naquele período específico, se para aquele indivíduo é aplicável diminuir as calorias como primeira estratégia, ou se já é um fela que precisa de um pouco mais de tempo para se adaptar à ideia de fazer dieta, usando como uma das estratégias simplesmente mudar as coisas que se comem, sem mexer ali nas calorias, como uma forma de ter até mesmo uma cobrança a menos na cabeça, e sabendo que mesmo sem essa cobrança, no início vai dar certo do mesmo jeito. A imensa maioria do público-alvo consumidor dessas informações na internet não é atleta, muito menos indivíduo fortemente treinados. E esses felas mais avançados, na grande maioria das vezes, ou já sabe o que dá certo para si mesmo e não tá buscando informações em mídias sociais, ou tem alguém assessorando por trás. A maioria do público-alvo dessas informações é gente comum que busca estratégia através de pessoas mais experientes sobre como atingir aquele objetivo que ela tá buscando. O problema, meus queridos e minhas queridas felas, é que atualmente todo mundo vende curso de tudo, todo mundo dá aula de tudo, todo mundo quer ter aquela informação revolucionária para transformar em produto e crescer com isso. E de forma alguma eu digo que isso é errado, salve casos extremos de falta de ética, obviamente, em que normalmente o próprio público já vai derrubar esse Zé Marmota. Esses felas que passam informações-chave não costumam prejudicar ninguém diretamente. O importante é a gente sempre estar aberto a informações novas, desde que bem fundamentadas, e jamais se fechar a alguma coisa simplesmente porque
dessa vez eu entendi o assunto. Senão o conhecimento vai ser sempre refém daquela pessoa que for capaz de explicar melhor. E é aí que mora o perigo do conhecimento. A fisiologia, meus manos, ainda que muito bem compreendida hoje em dia, ela ainda guarda algumas informações ali no cantinho que ainda vão sendo descobertas, que vão fazer uma determinada estratégia não funcionar tão bem quanto funcionaria em teoria para um fela específico. E com isso tudo aqui, meus queridos e minhas queridas felas, eu quero dizer que o que pregam por aí tá errado e que eu tô certo? Não, de jeito nenhum. O que eu quero dizer para vocês é que é extremamente importante que seja sempre perguntado para quem tá trazendo essas informações qual que é o público-alvo dessa medida que tá sendo ensinada, esse tipo de dieta, qual que é o público-alvo que tem trazido mais resultado entre as pessoas que têm feito essa determinada estratégia e como que isso foi observado. Essas pessoas normalmente conseguem manter isso depois? Como que fica o psicológico dessas pessoas? Se isso vale para indivíduos mais treinados ou se vale também para iniciantes, coisas do tipo. Isso ajuda a gente a sempre estar aprendendo sobre as coisas, sem travar o pensamento numa estratégia específica e fundamentar todo o nosso jeito de pensar em algo que talvez para quem está ensinando seja só um produto. O que a gente tem de mais valioso é o nosso conhecimento, a nossa experiência, e não vale a pena fechar esse baú tão importante da nossa vida só porque alguma coisa que antes era complexa de repente começou a fazer sentido. É como diz aquele lema da ciência: se tá parecendo fácil é porque você ainda não sabe o suficiente. Se mantenha sempre no aprendizado e buscando sempre as melhores fontes de informação. E meus manos, é isso. Eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo, que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma. Se você não é inscrito ainda, já vai ali embaixo, deixa aquele like monstro pra gente, que pra vocês aí é só um clique, enquanto pra gente, criadores de conteúdo, é algo valiosíssimo. Se inscreve no canal e ativa as notificações para receber todos os próximos vídeos. Deixe seu comentário aí embaixo, o que você achou desse vídeo, do estudo. Pede um beijo pra sua mãe, pra sua avó, compartilha com os digníssimos felas. E meus queridos e minhas queridas, é isso. Um grande abraço do Mano Psy, com um beijo no coração de cada um de vocês. Tamo junto e vamos nessa!